Boa noite a todos. Estamos aqui na sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para mais uma apresentação de Falando com o Autor. Hoje nós vamos ter a palestra do professor Rafael Begarias e o tema da palestra é a segunda onda em gestão de projetos, né, IPMA, do tecnicismo à administração. O professor Rafael Begarias é administrador de empresas, com MBA em gerenciamento de projetos pela UFRJ, mestre em administração de empresas pela FGV e doutorando em gestão de projetos pela FEA USP e a Universidade de Rennes, na França. Bom, o professor teve participação em mais de 60 projetos, desde a implantação de megaprojetos de upstream a downstream, até implementação de ERP e modelagem de processos. Professor convidado de pós-graduação nas seguintes instituições: Sorbonne, Université de Bordeaux, UFRJ, FEA USP, IBMEC, UERJ e FGV. Pesquisador em gestão de projetos na Poli-UFRJ e na FEA USP. Revisor parecerista da revista Mundo, palestrante internacional em gestão de projetos, membro fundador e presidente do IPMA líder brasileiro do grupo de revisão do ICB 400 e assessor de certificação do IPMA, diretor de desenvolvimento para a América Latina do IPMA e sócio do IDGP, Instituto de Desenvolvimento em Gestão de Projetos. Bom, o professor Rafael tem uma vasta experiência, como vocês podem estar observando, e eu acho que o principal objetivo é desmistificar a gestão de projetos. Nós sabemos de antemão que, infelizmente, a gestão de projetos no Brasil não está muito nas mãos dos administradores. Ele está dividido em várias áreas e nada contra isso, mas eu acho que cada vez nós temos que trazer mais os administradores para as áreas que eles deveriam estar ocupando o espaço deles e, no momento, ainda não estão ocupando. É fundamental a minha mensagem é exatamente essa. O administrador tem que parar de focar só naquelas áreas tradicionais. Eu vou para RH, eu vou para marketing. Não, ele tem que focar finanças, por exemplo, que está muito na mão de outras áreas, de outros profissionais, né? Gestão de projetos, e tem gestão de um modo geral, gestão da saúde. Enfim, nós temos que ocupar o espaço que é nosso. A gestão é do administrador. A administração é para administrador. É essa a proposta sempre do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O presidente Wagner Siqueira gostaria de estar aqui nesse momento, mas, infelizmente, por um problema particular, ele teve que se ausentar. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui e temos certeza que todos aqueles que estão assistindo via TV, ouvindo pelo rádio, depois isso, obviamente, vai ser gravado e as pessoas que não puderem assistir hoje, porque às vezes estão nas suas faculdades, elas certamente terão a oportunidade de assistir isso mais adiante. Depois, quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta e quiser fazer essa pergunta, o professor vai estar à disposição para responder a todos. Já fizemos a apresentação devida, vamos chamar agora o professor Rafael para que ele profira a sua palestra. Professor Carlos Roberto, muito obrigado a todos aqui presentes. E eu quero começar falando sobre gestão de projeto, o papel do administrador, como papel central da gestão de projetos. A administração de empresas, a gestão de projetos, elas têm um único ponto de diferença com relação à organização. Uma está focada na organização perene e a gestão de projetos está focada na organização temporal.
Então, são ferramentas e um modo operante próprios, mas que, de alguma forma, estão ligados à administração e à ciência da administração. Face a isso, gestão de projetos ela é um subconjunto da administração. Tá? Eu queria explicar um pouco da nossa agenda e propor um pouco de o que falaremos aqui. A ideia geral é explicar um pouco de onde nasce o projeto, falar um pouco sobre estratégia e a complexidade intrínseca à estratégia, falar um pouco sobre governança corporativa. O professor Carlos Roberto, extremamente conhecedor sobre esse tema, eu vou fazer uma correlação com essa visão da governança corporativa com a gestão de projetos, vou falar sobre um pouco o papel do gestor de projeto com a mudança, tá? Mudança organizacional, como é que isso se adequa, novos procedimentos, como implantar uma cultura, como criar uma cultura organizacional orientada à gestão de projetos. Eu vou falar um pouco sobre complexidade nas organizações e como isso, na verdade, habita a realidade do administrador. Vou falar um pouco sobre como isso gera maturidade em gestão de projetos e como isso desenvolve as organizações na sua gestão. E, então, eu vou falar sobre a visão IPMA e como ela desenvolve para a criação de uma carreira em gestão de projeto, através do seu modelo 4LC. E, no final das contas, eu vou fazer um grande fechamento falando sobre como toda essa agenda se correlaciona para que a gente possa pensar em como a gestão de projeto é ferramenta crítica para a implementação de estratégia. Ainda mais no mundo que hoje muda muito rápido. Se eu olhar a administração de empresas e olhar a gestão de forma geral, ela tem uma evolução que veio da parte da Revolução Agrícola, passa pela Revolução Industrial e chega à Revolução da Informação. O grande ponto é que a versão 1.0, a visão tecnicista de gestão de projeto, está ancorada nas práticas de Total Quality Management, ou gestão da qualidade total desenvolvida na década de 70, 80 e 90, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Isso, na verdade, é o foco em processo, o foco em repetição, o foco em fazer melhor e mais rápido, de maneira mais efetiva. Contudo, no mundo onde a demanda muda bruscamente, o ciclo de vida dos produtos diminui constantemente, a tecnologia toma conta do nosso dia a dia, o que hoje é novo, amanhã ou daqui a 6 meses já é obsoleto. Dentro desse cenário de mudança tecnológica tão grande, os projetos eles tomam um papel central na competitividade das organizações. Para se manter vantagem competitiva, tem que manter inovando. Isso, na verdade, não é um postulado novo, isso é um postulado de Schumpeter, da década de 30, só que está cada vez mais vivo e mais latente nesse cenário de hipercompetição. O que eu quero chamar a atenção é que a inovação, antigamente, ela surgia de um grupo pequeno de pessoas, porque a comunicação no mundo era muito reduzida e muito centralizada. Hoje, qualquer um em qualquer parte do mundo tem capacidade de se comunicar com outros, gerar novas ideias e fazer conexões criando redes neurais. Isso faz com que hoje, para se ter uma ideia, 25% do PIB do planeta seja gasto em gestão de projetos, seja gasto com novos projetos para desenvolvimento de novas tecnologias. E, na verdade, quem faz essa mobilização para esses novos projetos, ou seja, projeto como mudança da sociedade, mudança da realidade, é o administrador de empresa, que vai fazer com que esses recursos que estejam disponíveis na organização sejam rearranjados de forma tal que consigam gerar valor. Tá? Então, dentro dessa lógica de estratégia, a visão tradicional de processo ela trouxe uma primeira visão, a visão 1.0 de gestão de projeto, muito baseada em normas. Tá? Hoje, no Brasil, nós temos normas de gestão de projeto que foram adquiridas e vieram da cultura norte-americana, uma cultura anglo-saxã, que tem um impacto muito grande dentro da nossa gestão de forma geral, do que a gente chama na ciência do management. Contudo, entretanto, todavia, vai lembrar que a nossa cultura não é uma cultura anglo-saxã, é uma cultura latina com outros vieses embarcados dentro da nossa lógica. Com essa tomada de decisão e com isso em vista, as ferramentas naturais e tradicionais de gestão não são simplesmente aplicadas aqui da maneira que elas são importadas. Eu preciso fazer uma adaptação. Aqui eu preciso de uma gestão mais participativa, eu preciso da criação de contrato psicológico. O que isso tem a ver com o administrador? O que isso tem a ver com essa nova visão de gestão de projeto? O que isso vai desencadear é que o gestor de projeto hoje ele precisa criar dentro da sua equipe o que a gente chama de responsabilidade solidária. Não no sentido jurídico de como é colocado, mas a responsabilidade do que está sendo gerado de valor.
Eu preciso ter a criação de uma psicodinâmica dentro da organização onde as pessoas se sintam fazendo parte daquilo que está sendo gerenciado, que está sendo gerado para a sociedade e do valor que está sendo desenvolvido. Então, simplesmente, a aplicação de normas e regras não vão ser o suficiente para gerir o projeto. Existe uma lei, que é a Lei da Variedade Requerida, a Lei de Archib, que diz que nenhum sistema de controle vai ser efetivo se ele não tiver mais probabilidade, mais variáveis do que o sistema que ele controla. Isso, no sistema social, é impossível você criar um sistema que vai controlar todas as variáveis envolvidas nas tomadas de decisão dentro da organização. Então, de alguma forma, a participação, e voltamos ao primeiro ponto do ser humano, é que ser bom não é questão de bondade, é uma questão de inteligência. Querer, de alguma forma, desenvolver a organização e trabalhar de uma maneira integrada com os seus recursos e através das pessoas, não é uma questão simplesmente de personalidade, mas é uma questão de perseverança e inteligência para a geração de valor para a organização. Então, essa evolução natural que acontece, a ideia geral da IPMA foi trazer essa visão mais amplificada do que a visão tradicional focada no tecnicismo. E aí sim entra a administração contemporânea. Entra, na verdade, a coparticipação, entra a geração de desenvolvimento de valor. Entra, na verdade, o papel do gestor como facilitador organizacional. Entra no papel da administração o seu foco em lato sensu, que é de desenvolvimento da sociedade e, como consequência, o lucro, mas não o lucro pelo lucro do desenvolvimento do ativo, e sim o desenvolvimento das pessoas de que estão envolvidas naquele projeto, no crescimento pessoal e profissional para que se possa gerar mais valor para dentro do projeto. Então, essa, por conseguinte, é a ideia geral da IPMA Brasil, por isso ter sido uma ideia, em 2009, de fundar essa associação aqui no país. O grande mestre da administração de empresas foi um dos principais que impactaram na criação da IPMA no Brasil, que foi o nosso Henry Mintzberg, né, nosso canadense, que tem um viés francês, pela região que ele habita no Canadá, e que ele traz um binômio muito interessante de ser observado. Na faculdade de administração, de forma geral, e nos cursos de MBA tradicionais, pelo menos os que eu ministro e que eu conheço, é tudo muito focado no pragmatismo, como se fosse tudo muito fácil. Eu faço um plano e tudo funciona de acordo com o plano. E muitas vezes é colocado que a cultura brasileira ela tende ao fracasso por conta dessa falta de planejamento. Eu gostaria de trocar com vocês que eu acredito que isso seja uma meia-verdade, se é que eu posso chamar dessa maneira. O brasileiro ele tem uma capacidade criativa enorme, ele tem uma capacidade de geração de valor muito grande. O problema é que a nossa capacidade de criação é tão grande por conta do nosso cenário macroeconômico das décadas passadas e, porém, recentes, e por conta do nosso posicionamento geográfico, sem nenhum tipo de problema climático, faz com que nós possamos acreditar que tudo pode ser resolvido em cima da hora, gerando um senso de urgência para o planejamento e tendo foco na execução. O que se aprende de forma geral é que o outro extremo é que seria o bom caminho, seria a lógica de você conseguir desenvolver um bom planejamento e assim você teria uma boa execução. Isso é uma falácia, porque o planejamento com uma boa execução significa que eu tenho capacidade de visualização de combinação de fatores internos e externos da organização e seria capaz de prever o que vai acontecer para a criação de um plano perfeito. E isso é inviável na realidade de hoje, ainda mais com a mudança de paradigmas que eu tenho constante e com a constante mudança de variáveis que eu tenho dentro de cenário. Então, um binômio acaba sendo requerido, que é a capacidade, sim, de planejamento, mas de adaptar a esse planejamento a execução que lhe é cabível. É entender qual é a variável que eu tenho dentro do meio, se a minha estratégia mudou no meio do caminho. Grandes empresas hoje no país passam sobre isso. Na verdade, no cenário de crise, você percebe que se desenvolver num cenário onde eu tenho farta demanda é simples, desenvolver dentro de um cenário que eu tenho uma demanda restrita, mas que continua existindo, se torna cada vez mais complexo. Então, a capacidade do administrador de conseguir congregar essa visão de qual é o contexto de negócio que eu estou inserido, quais são as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, como é que eu vou fazer para gerenciar essas pessoas e quais as ferramentas eu tenho disponíveis, essa tríade, é que vai ser capaz de dar uma visão geral sobre o como gerenciar bem os projetos. E essa visão, embora talvez ainda não da melhor forma, é passada dentro da Faculdade de Administração de Empresas. Isso não é uma tarefa orientada ao tecnicista,
Porque, de forma geral, o tecnicista é orientado ao micro, o administrador é orientado ao macro, e essa é uma tarefa de orientação genérica, ou seja, de orientação ao macro. E falta a nós, administradores, o papel de se colocar dentro desse processo como alguém que, de fato, está mudando a organização, como alguém que, de fato, está promovendo essa mudança estratégica. Para poder, de alguma maneira, ter uma forma de escolher aonde aplicar os recursos e encontrar uma forma clara para o mercado de como deixar a minha governança sempre transparente, pautada dentro dos princípios de equidade, de transparência e de entendimento para a sociedade, eu preciso ter uma forma de gerir esses meus recursos para entender qual é a evolução da minha projeção. Se eu for fazer um empreendimento, como, por exemplo, no setor petroquímico, eu não posso sair com um empreendimento e falar que ele custa 2,5 bilhões e 7 anos depois aparecer com um empreendimento que custa 20 bilhões. A gestão de projeto ela trata não só desse planejamento inicial para ver qual é o custo disso, mas o entendimento da evolução e da escalabilidade do que isso representa. Qual é o impacto disso na governança corporativa? É relativamente simples. Isso vai propiciar à organização e ao shareholder e aos principais interessados, aos outros stakeholders, que de alguma maneira eles tenham rastreabilidade da tomada de decisão nas projeções. Porque tomar uma decisão hoje, falando sobre o futuro, é extremamente complexo. Está ligado ao cenário de incerteza. Contudo, entretanto, todavia, se eu tenho uma forma de criar um caminho e especificar qual caminho foi seguido, isso não serve apenas para rastreabilidade, mas serve de auxílio para a tomada de decisão futura sobre empreendimentos que vão ser tocados pela minha organização. Então, isso, de alguma maneira, vai ajudar as organizações, vai contribuir para a governança corporativa, auxiliando e gerando o quê? Gerando uma rastreabilidade, um entendimento da tomada de decisão de uma gestão. Dentro disso, o administrador ele precisa entender esses 4 grandes princípios. O princípio de estar tudo claro, é da transparência, da tomada de decisão. Hoje nós temos uma série de escândalos na mídia discussando sobre a falta de tomada de decisão, falta de clareza na tomada de decisão. Eu confesso que muitos desses casos eu não acredito especificamente no lado negro da força. Eu acredito, na verdade, que o que aconteceu foi uma desorganização. Diria eu, a palavra literalmente de origem latina, que foi incompetência, que é incapacidade de falar ou de julgar. Quando eu tenho dados jogados e eu não tenho um raciocínio claro sobre esses dados, fica muito difícil orientar o meu decisor a uma tomada de decisão. E o administrador tem como função subsidiar a organização para uma tomada de decisão efetiva e clara para a aplicação dos seus recursos. Então, a ideia geral dessa transcrição da gestão de projeto para o ambiente organizacional é propiciar uma tomada de decisão onde eu saiba qual é o meu regime de prestação de contas, quem é que vai responder, qual é o accountability que eu tenho, qual é a minha matriz de responsabilidade, como é que isso, de alguma maneira, vai ser distribuído dentro da organização, como é que eu vou prestar contas ao mercado sobre isso. Então, a ideia geral da gestão de projeto, que a gente chama de segunda onda, gestão de projeto 2.0, é fazer uma conexão entre as tarefas técnicas do gerente de projeto com o ambiente organizacional. E esse link do ambiente organizacional e de como gerir um cronograma, de como gerir o empreendimento é que falta às organizações. E, por isso, o papel do administrador é fundamental para ocupar esse tipo de posição dentro das organizações. O gerente de projetos também é um grande agente de mudança, né? Se eu pensar em projeto como projeção ou ação de jogar para frente, eu posso pensar em projeto como acomodação de interesses e posso pensar em projeto como mudança de status quo. Essas 3 definições elas são absolutamente corretas e complementares entre si. Com essa visualização, eu preciso ter um administrador que tenha a visão do que é psicodinâmica organizacional, de qual é o impacto da tomada de decisão dela daquela organização e que seja capaz de preparar aquela organização para essa inversão de valores e para essa tomada de decisão. Para fazer com que isso aconteça, simplesmente levar em consideração os aspectos técnicos do projeto, não vai levar em consideração qual é o impacto psicológico da mudança nos indivíduos. Eu entender qual é o design que vai ser feito, como isso vai ser construído, quais são os casos de uso que vão ser aplicados, não é o suficiente para poder me dar suporte a uma tomada de decisão efetiva e clara. Eu preciso entender qual é a mudança, qual é o impacto, quais são as áreas, como é que isso organizacionalmente vai afetar a minha empresa, vai afetar a minha organização, vai afetar a minha entidade. E esse entendimento daqui, na verdade, dessas atividades,
elas são inerentes à visão 2.0, não a visão do tecnicista, mas a visão orientada à administração de empresas, que foi exatamente o que falhou na década de 90 na reengenharia, foi levar em consideração qual é o impacto da tomada de decisão e da mudança dentro da organização, das pessoas que estão habitando dentro da cultura organizacional. Então, essa visão, na verdade, essa figura aqui, ela reflete o que eu sinto no momento de transição, né? Toda mudança, eu estou me desconectando, talvez, de uma ideia que eu tenha no passado, né? E eu não sei exatamente se eu vou conseguir chegar do outro lado. E esse processo psicológico é absolutamente natural e legítimo. Ao administrador, não é facultado o direito, mas é obrigatório o entendimento dele sobre inteligência emocional, sobre o impacto das pessoas, sobre psicodinâmica, sobre a criação de contrato psicológico. E é essa visão que hoje falta nos empreendimentos que vemos hoje pelo país. Tem-se uma visão desgovernada da tomada de decisão, orientada à visão técnica, mas não existe alguém vendo com uma integração, vendo como é que essas partes se compõem. Essa dualidade acaba levando ao insucesso dentro dos projetos, porque eu não tenho a capacidade de integrar pessoas. Tecnicamente, psicologicamente, as pessoas que têm um viés detalhista e orientada à exatidão têm como forma excludente o correlacionamento à ligação humana. E o camarada que é humano, normalmente ele não tem orientação à parte exata específica. Essa complementariedade ela tem que ser observada. E quem tem que fazer o papel do gestor do projeto é quem tem a visão do todo, não quem tem a visão técnica, porque vai acabar, de alguma maneira, orientando ao detalhe. E isso acaba fazendo com que o projeto se perca no meio, porque eu vou ter uma orientação muito específica a um detalhe. Dentro dessa lógica daqui, o administrador ele tem, dentro da sua formação básica, a ideia geral de entendimento de mudança, embora superficial, sobre qual é o processo, na verdade, que eu passo no momento de uma mudança. Então, como o projeto é um agente de mudança, ele faz uma alteração de status quo, eu preciso entender esses pontos aqui, ou seja, o primeiro momento eu tenho a negação, ou seja, vai mudar, eu vou fazer um projeto, do outro lado eu vou ter uma resistência. De forma geral, ninguém gosta de mudança, a não ser que seja para alterar alguma coisa positiva para si. Se já existe um status quo, já existe uma zona de conforto, por que fazer alteração? Então, o primeiro momento que eu digo vai mudar, o impacto do outro lado tende a ser o quê? Não vai. Quando a pessoa introjeta o processo, eu passo a ter uma resistência muito grande, a pessoa cria dificuldades no processo do andar, e quando essa pessoa ela é colocada por um gestor, por um administrador, para pensar sobre o impacto da mudança, ela vai começar a explorar novas possibilidades dentro do cenário de mudança, entendendo que aquela mudança pode ser extremamente profícua para ela. E aí sim, com o entendimento dessa exploração e a criação de um cenário positivo, eu vou gerar o comprometimento. Esse ciclo, na verdade, acontece nesses quadrantes, onde eu tenho, no primeiro momento, o impacto que eu tenho da negação, a minha função é informar, ou seja, explicar o que está acontecendo, qual é o impacto disso, qual é a função, como é que isso se desmembra para a entrega de valor à organização, como é que eu entrego, na verdade, a minha visão. Eu tenho, no momento que ela está resistindo, eu tenho que ter a habilidade de ouvir, mas ouvir de maneira ativa e preocupada, para que eu possa ter a colaboração e a troca. E aí eu vou fazer com que, quando ela consiga introjetar isso, eu consiga encorajá-la a conseguir encontrar qual é a melhor possibilidade para si dentro do processo, até que eu consiga gerar o comprometimento e, de alguma maneira, possa recompensá-la, mesmo que seja com reconhecimento. Muitas vezes o fator econômico não é o preponderante para um reconhecimento adequado ao indivíduo. Muitas vezes o fator psicológico ele se sobressai, um reconhecimento, um obrigado. Às vezes nós esquecemos que somos humanos. Bom, dentro desse processo, olhando de maneira geral, eu tenho uma necessidade de entender que a gestão de mudança tem os aspectos técnicos, que estão ligados, sim, aos técnicos que estão orientados, então tem tecnologia, processo, organizações, tenho que fazer uma gestão específica dentro desse processo. Contudo, entretanto, todavia, eu tenho, do outro lado, os aspectos humanos e comportamentais que têm um grau de complexidade intrínseca maior do que a parte técnica envolvida no processo, que eu tenho a parte de tecer em conjunto. Então, essa teoria de complexidade, ela se dá
através do desdobramento desse relacionamento humano e de sentimento envolvido dentro do processo. E eu preciso entender que eu tenho que ter o quê? As competências gerenciais para poder ter uma tomada de decisão orientada ao processo. Eu já trabalhei por diversas vezes em projetos técnicos, projetos de engenharia, muitas vezes de engenharia pesada, e eu não tenho entendimento técnico sobre o que estava acontecendo de maneira detalhada, mas tem uma coisa chamada visão holística, ou seja, a visão do todo. É a visão integrada do que está acontecendo, e é essa visão que o administrador e o gestor de projeto precisa ter sobre o todo para entender como integrar os pontos, não necessariamente como detalhar cada um deles. Se eu for fazer um projeto exploratório de uma plataforma de petróleo, eu não tenho que saber fazer o cálculo do riser load, ou como é que eu vou fazer um engate na boca de sino de uma plataforma. Eu preciso entender qual é o tipo de barco, qual é o tipo de equipamento que eu preciso e conseguir interligar eles de forma geral. E o mais importante, fazer com que as áreas responsáveis conversem entre si para que eu tenha um cronograma fluido, onde eu não tenha furo e tenha gasto de recurso desnecessário, que é o que muitas vezes acontece. Isso não é expandido só para a iniciativa privada, mas a gente vê isso também muito na iniciativa pública. Muito do que acontece na iniciativa pública não é por incompetência ou pelo lado negro da força estar se desenvolvendo. Acontece porque muitas vezes existe desintegração e pessoas não capacitadas para gerir projetos e com visão de gestão integrada para conseguir entregar resultado. Isso gera perda de carga dentro do sistema e faz com que eu tenha muito dinheiro e tempo jogado fora. Com essa visão, o administrador vai ser capaz de gerar uma cultura na organização orientada a projeto, ou seja, entender o que eu tenho de recurso disponível, como fazer a aplicação desse recurso, de maneira geral, como conseguir desenvolver essa aplicação. E isso vai gerar dentro da organização uma orientação ao projeto que vai acabar desembocando no que a gente chama de maturidade em gerenciamento de projeto, que é um aspecto que vem sendo discutido pelo professor Darcy Prado há quase 2 décadas, onde inclusive existe um modelo brasileiro que versa sobre isso e diz que as organizações que têm maturidade, maior grau de maturidade, gestão de projeto, tem mais do que o dobro de capacidade de entrega de resultado dentro do que foi acordado com as partes interessadas do que uma organização que é inexperiente. Então, existe uma pesquisa que trabalha esse tipo de situação. Dentro da cultura organizacional, eu preciso entender que na organização ela tem 2 grandes clusters de complexidade. Se trata muito a parte técnica e a complexidade e a mudança. Eu quero dados, eu quero informações, eu quero uma tomada de decisão orientada a resultado, mas muitas vezes eu perco de vista a complexidade social intrínseca dentro da organização. A organização e o poder dentro da organização não estão refletidos dentro do organograma, estão refletidos dentro das relações internas e externas que existem naquela organização e que muitas vezes é improvável, diria eu, algumas vezes impossível, de você conseguir fazer uma análise geral de todas as relações que existem ali dentro. Então, essa complexidade faz com que os projetos tenham maior dificuldade na sua entrega, a menos que o gestor de projeto seja alguém preparado para lidar com esse tipo de situação. E hoje, o profissional que é preparado desde a sua formação para lidar com esse tipo de transformação dentro da organização é o administrador de empresa. Olhando o que eu acabei de falar sobre o modelo de maturidade, eu posso observar que dentro da evolução natural, nesse último estudo feito em 2014, eu tenho uma probabilidade de entrega de resultado de 81% dentro do sucesso se eu tenho um alto grau de maturidade e tenho apenas 38% no baixo grau de maturidade. Isso significa que os prazos e custos aprovados dentro do projeto serão estourados na grande maioria dos casos, em organizações que têm um baixo grau de maturidade, e eu passo a ter um grau de certeza de mais de 4/5 dentro do processo se eu tenho uma organização que está orientada a esse resultado. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a estratégia que foi deliberada vai ser atingida de maneira mais efetiva do que não fazer dessa forma. Para o administrador, isso significa que ele é capaz de geração e detentor de vantagem competitiva para a organização e capaz de desenvolver um planejamento efetivo que seja acordado com as partes e que consiga ser implementado de maneira efetiva, que não seja só um sonho no papel ou que seja uma execução à la bombeiro, ou seja, apagar incêndio todos os dias.
Então, esse misto, é essa visão integrada que a IPMA, a International Project Management Association, aqui no Brasil, veio trazer para a nossa realidade brasileira e busca dentro da casa do administrador a conexão com a ciência que trata disso, que é a administração de empresas. Para exemplificar o que a IPMA fala, como ela trabalha, nós trabalhamos com uma metáfora, que é o olho da competência, que, na verdade, nada mais é como um gestor de projeto deve olhar para uma situação dentro do projeto. Então, eu tenho que olhar qual é o tipo de negócio que eu estou envolvido, qual é o contexto, quais são os aspectos financeiros dentro do projeto, quais são os aspectos legais. Isso é o que a gente chama de competência contextual. E hoje, dentro do Brasil, quem tem essa capacidade, quem é formado para isso, é o gestor de negócio, é o administrador de empresa. É a capacidade de entender qual é o cenário organizacional que ele está inserido e qual é o contexto que esse tipo de negócio está inserido dentro dos seus players, quem são seus competidores diretos e indiretos. Eu tenho, de um outro lado, a competência comportamental, que como é que eu faço para que as pessoas se engajem no projeto? Hoje eu tenho um problema sério com a geração Y, que é o engajamento, ou é a crença naquilo que está sendo feito, ou eu tenho um problema hoje, que na verdade não é um problema, mas é um fato de desafio à autoridade. Dentro desse desafio à autoridade, eu preciso ter um gestor de projeto capaz de lidar com o entendimento de que ele não adianta querer colocar nada top goela down dentro da organização, a não ser que ele, de alguma maneira, crie um cenário colaborativo para a geração desse resultado. Então, as pessoas envolvidas, culturas envolvidas, têm que ser levadas em consideração para uma gestão efetiva de projetos. E aí sim, entendendo qual é o cenário e o negócio que ele está trabalhando, entendendo quais são as pessoas, costumes e entendimento das culturas envolvidas, eu vou escolher quais são as ferramentas adequadas para poder fazer o desenvolvimento do projeto. É claro que em organizações mais maduras, elas conseguem desenvolver uma metodologia própria, já tem isso muito bem desenvolvido, mas elas passaram previamente por uma adaptação e entendimento da realidade para conseguir escolher aquele tipo de ferramenta. Então, um ponto que tem que ser muito bem desenvolvido e muito claro dentro do processo é o como existe essa integração entre o meu ativo de processo organizacional, entre as pessoas que estão envolvidas e, o mais importante de tudo, o foco no resultado. Muitas vezes, o mais importante do empreendimento, de um prédio, de um sistema de informação, ou do que quer que seja dentro do projeto, não é a parte técnica do projeto em si, mas é o benefício que vai ser utilizado e a realização desse benefício para a organização. Esse é o foco do administrador, isso não é o foco de alguém com formação técnica. O foco do engenheiro vai ser a entrega do prédio, o foco do administrador vai ser a entrega da residência, vai ser a entrega do benefício, vai ser a venda, na verdade, do entendimento de quanto aquilo dali psicologicamente é importante para o bem de consumo. Então, essas duas visões elas têm que trabalhar de maneiras integradas, mas quem deve liderar essa mudança dentro da organização é quem tem essa capacidade de entendimento psicológico acerca do problema. A IPMA, na verdade, ela trabalha com uma visão de competências. Nós temos um grupamento de certificações que olham para o indivíduo. Qual é a capacidade do indivíduo de entrega de benefício? Como é que ele funciona? Como é que eu desenvolvo esse indivíduo? Como é que esse indivíduo está preparado para lidar com a complexidade acerca do que ele trabalha? Eu tenho gestores que são ótimos para entregar projetos de pequena monta com pequenas equipes, mas não teriam capacidade para liderar grandes equipes para grandes entregas. Eu tenho o contrário, eu tenho pessoas que têm competência para fazer grandes entregas, liderar grandes equipes, mas não têm habilidade para trabalhar em pequenas iniciativas. Então, a IPMA trabalha com a lógica da identificação desse perfil de profissional através de um sistema de certificação, que foi o primeiro sistema de certificação do mundo para a aferição de competência de um gestor, especificamente do gestor de projeto. Ela trabalha com a lógica do entendimento do indivíduo e, mais importante de tudo, quais são as competências falhas desse indivíduo, dando para ele um feedback para ele poder fazer um aprimoramento e desenvolvimento do que ele gera. Dentro dos elementos, detalhando um pouco mais os 3 elementos, o primeiro elemento que eu vou passar aí simplesmente é o mais observado na visão 1.0, diria eu, que é o único observado, são as competências técnicas. Você tem uma certificação orientada a uma norma, você conhece a norma, você conhece determinado referencial, isso tudo é muito interessante, muito bacana, mas cada organização é como se fosse um organismo vivo, que tem uma cultura própria. Então,
querer transformar uma cultura única para todas as empresas é simplesmente ignorar a natureza de uma organização social. Então, essa é uma luta que nós, dentro da IPMA, vemos travando nos últimos 6 anos, que é de mostrar para a sociedade que conhecer um referencial pode dizer que você conhece uma linguagem, mas não significa que você é versado na hora de gerir. Significa que você tem conhecimento, mas não significa que você tem competência. Então, essa, na verdade, é o grande foco da versão 1.0, que na 2.0 nós colocamos como parte integrante do processo. Contudo, não é o que vai definir o processo. Ainda mais aqui no Brasil, que muitas vezes o que vai ser promovido não é necessariamente o mais competente, mas muitas vezes o mais conveniente. E a conveniência tem muito a ver com a sua tomada de decisão e orientação de tomada de decisão para o grupo. Então, a parte técnica é importante, mas tem que levar em consideração os elementos comportamentais. Como é que eu estou envolvido? O que está sendo feito? Como é que isso está sendo colocado? Como é que as pessoas estão se sentindo dentro da organização? Como é que eu faço elas se sentirem parte do processo? Simplesmente o crachá não é mais sinal de autoridade. A autoridade hoje está muito ligada à sua capacidade de fazer com que a pessoa se mobilize para um benefício, fazendo com que exista uma crença por trás do processo, não simplesmente um crachá com uma missão e uma visão, mas é a construção dessa psicodinâmica organizacional e do contrato psicológico entre o gestor e o gerido. Nos aspectos contextuais, e volto aqui e reforço a visão do administrador dentro desse processo, qual é a sua capacidade de leitura de negócio, sua capacidade de leitura de cenário. Como é que você entende os aspectos legais orientados para o seu tipo de negócio, para o tipo de projeto que você coloca, na indústria que você trabalha? Como é que você vai orientar seu projeto? Não adianta fazer um curso de gestão de projeto, como eu tenho vários discentes que já passaram por mim, que ainda vão passar, com uma lógica de qual é o certo. Não existe certo, existe aquilo que está dentro da lei, existe a lógica da legalidade e existe a lógica da cultura interna da organização e da cultura do seu meio. Então, existem meios que são mais agressivos, tem meios que são menos agressivos dentro da sua perseguição de resultados. Eu preciso adequar a minha velocidade do projeto e entrega de resultado dentro do meu contexto organizacional, não especificamente dentro da minha vontade ou de uma boa prática que foi colocada por um órgão que não necessariamente representa um tipo de indústria. Então, eu preciso ter essa visão de como é que eu trabalho. O seria ótimo no quintal do vizinho é bacana, mas não necessariamente isso vai gerar resultado para a minha organização. Para poder trabalhar esse tipo de situação, a IPMA desenvolveu o que nós chamamos de 4-Level Certification, ou 4 níveis de certificação em projeto. Como o foco da IPMA é no indivíduo, o olho da competência, que é dividido em 46 elementos, são 20 elementos de natureza técnica, eu tenho 11 elementos de natureza contextual e 15 elementos de natureza comportamental. Esses elementos, na verdade, eles foram desdobrados e esse desdobramento é criado um sistema de certificação onde eu consigo aferir o indivíduo para entender qual é a capacidade desse indivíduo de lidar com as situações dentro da sua realidade. Então, eu tenho o iniciante dentro do projeto, que seria o nível D, onde ele não precisa ter experiência no projeto, mas ele precisa ter uma visão geral da linguagem. Então, esse é um iniciante dentro do projeto que, tendo a linguagem para poder me ajudar, de alguma forma eu consigo trabalhar melhor. Se todos trabalhamos com a mesma normativa, com o mesmo entendimento, eu começo a ter uma comunicação mais efetiva. A partir do nível C, onde eu tenho o gerente de projeto de fato, essa normativa é interessante, mas o que mais me importa é qual é a sua orientação e resultado. Então, para isso, não é apenas uma prova, mas isso você passa por uma entrevista com acessos que são pessoas experientes dentro da IPMA Internacional, que têm capacidade e competência para julgar o seu discernimento na entrega de resultado. O nível B é o que nós chamamos de gerente de projeto sênior ou gerente de programa, que é um indivíduo que tem capacidade de entrega de benefício para a organização e que não necessariamente faz o operacional. Para esse nível de certificação, todos eles têm níveis de experiência diferentes necessários. Quanto mais alta a certificação, ou seja, do D para o A, quanto mais alta, mais experiência e mais entendimento é necessário. Esse indivíduo ele tem capacidade de gerir projetos complexos e ou programas dentro de uma organização, não observando mais os aspectos técnicos. Você vai fazer um cronograma como faz uma EAP, mas ele está preocupado com quais são os aspectos comportamentais e qual é o negócio orientado.
E eu tenho o nível A, que são os tomadores de decisão. Hoje tem menos de 800 certificados no mundo, num universo de 250 mil certificados IPMA. Esses indivíduos eles têm a capacidade de tomada de decisão de como é que vai ser aplicada a carteira de investimento de uma organização para a otimização e geração de resultado da estratégia. São profissionais de altíssimo gabarito, com capacidade de entrega de estratégia, são diretores de empresa ou presidentes de empresa com capacidade de entrega de resultado. Então, os níveis de certificação refletem essa realidade. Ué. Todo projeto, na verdade, é um agente de mudança. Isso daqui é uma mudança não prevista no projeto. Isso, na verdade, reflete aquilo da nossa realidade do dia a dia. O que é importante nós termos em mente é que o que a organização precisa é conseguir estabelecer uma área dentro dela que trabalhe com essa lógica de projetos e de projeções, que é o que nós chamamos de escritórios de gerenciamento de projeto ou Project Management Offices, são os PMOs. Para que isso ocorra, eu preciso ter profissionais que tenham uma linha específica para poder entender e criar um glossário de entendimento e entendimento das ferramentas e como funciona essa cultura dentro da organização. A IPMA, para solucionar esse tipo de situação, ela indica que você tenha níveis diferentes de profissional para empreender projetos dentro da organização. Então, posso ter um nível A para ser o gestor de uma determinada carteira, posso ter alguns níveis B para programas e projetos mais complexos, ter níveis C para projetos de menor monta ou estarem subordinados dentro de um programa de um nível B, e níveis D, ou seja, iniciantes que estão começando a sua jornada no gerenciamento de projetos, para que possa, de alguma forma, desenvolver as atividades de operacionalização do projeto. O importante disso, para o administrador e para o administrador que está começando a sua carreira, é que a IPMA resolveu o problema que outros institutos têm, que é a ideia de como iniciar na carreira. Muitas vezes esse é o dilema de quem está se formando recentemente. Eu preciso de experiência, mas ninguém me dá chance porque eu não tenho experiência. A IPMA criou uma certificação, que é a IPMA nível D, para possibilitar os novos entrantes, ou quem está iniciando a carreira de projetos, consiga se capacitar, consiga estar alinhado aos conceitos desses 250 mil certificados mundo afora, em mais de 60 países, onde esse profissional diz que é conhecedor da gestão de projeto dentro da lógica IPMA. Tá? Qual é o grande valor para a organização desses profissionais certificados? Primeiro, eu estou fazendo um alinhamento organizacional. As pessoas têm um vocábulo próprio, com uma lógica própria, um entendimento da sua própria cultura, onde eu tenha uma clareza no meu regime de prestação de contas, do meu accountability, quem é a responsabilidade, qual é a autoridade, como é que é a prestação de contas e de como isso funciona. Eu tenho uma orientação a resultado dos negócios. Como nós vimos no modelo do professor Darcy Prado, quanto maior o meu grau de maturidade, ou seja, o meu maior grau de entendimento na organização de gestão de projetos, melhores resultados eu entrego, menos perda de carga eu tenho em investimentos que não são efetivos dentro da organização, como atrasos e como custos estourados. Eu tenho para o indivíduo a satisfação do indivíduo em estar alinhado com um princípio que é global. Principalmente na Europa, a certificação IPMA é extremamente valorizada. No Brasil, ela inicia esse percurso, mas ela hoje está presente nos 5 continentes. Tá? E eu tenho uma qualidade para padrões de processos que isso me corrobora para que eu consiga ter um alinhamento de funcionamento dentro da organização na hora de gerir e de tocar os meus projetos no dia a dia, o que vai fazer com que a comunicação seja mais efetiva dentro da organização. O modelo proposto, na verdade, para fazer a integração dessa visão de gestão de projeto e trazendo isso para a nossa casa aqui do administrador, é a visão integrada do o que nós queremos entregar. O que nós queremos entregar é resultado. E resultado tem a ver com o que foi acordado com as partes interessadas, com a expectativa do investidor e do patrocinador. Do outro lado, o que depende da nossa vontade é o grau de complexidade intrínseco para fazer a implementação do projeto.
Então, eu tenho a minha complexidade de abundância, que são os vários dados relacionados, e tenho o cenário social, tanto interno quanto externo da organização, para poder conseguir, de alguma maneira, equalizar isso para fazer a entrega de resultado. Qual é a principal função, então, nesse momento, do gestor de projeto? A principal função do gestor de projeto é baixar o grau de complexidade para a entrega de resultado. Então, a variável moderadora que entra é a competência, a capacidade do gestor de ler a realidade e de conseguir transformar a complexidade em resultado efetivo. Isso vai partir do indivíduo que enxerga a situação. Isso, no senso comum, no dia a dia, é muito fácil observar. Se eu tenho um administrador que está gerindo um determinado setor no seu primeiro mês de gestão, ele pode achar que é um negócio extremamente complexo, mas depois que ele tiver 3, 4, 5 anos dentro daquela função, aquilo dali baixa o grau de complexidade. Por quê? Porque através da sua competência desenvolvida no meio, ele consegue organizar e criar um modus operandi de gestão. Isso vai acontecer também com os engenheiros. O primeiro prédio que você vai subir talvez seja extremamente complexo. No 10º prédio, talvez não tão difícil assim. Isso acontece com a tecnologia de informação. O primeiro sistema de informação que eu faço, a primeira vez que eu for programar, talvez seja extremamente complexo. Na 10ª vez que eu estou fazendo a programação, sistemas de mesma natureza, talvez já não seja mais complexo assim. O nome disso é curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, ela se dá através do desenvolvimento de competência. Fechando a nossa apresentação e deixando aqui o nosso legado para a nossa profissão, para nós administradores, o que importa no final das contas para as organizações é o resultado, mas o que importa para nós administradores é como é que nós chegamos a esse resultado, como é que nós desenvolvemos isso, qual é a forma, como é que nós desenvolvemos a nossa equipe. A nossa função é de desenvolvimento da sociedade, nós temos que desenvolver os gestores, nós somos os gestores. E a principal função do gestor é o desenvolvimento da sua equipe, do seu time, da sua sociedade, porque essas pessoas têm famílias e o nosso impacto vai muito além do nosso local de trabalho, na nossa organização. Chega no dia a dia das pessoas. Então, a gestão de projeto 2.0, que ela seja vista como um grande integrador entre pessoas, técnicas e negócio. E o mais importante de tudo, focado na entrega de resultado, gerando valor para a organização. Essa foi a nossa agenda, essa foi a nossa forma de explicar, e eu espero que, de alguma forma, isso tenha contribuído para a reflexão, para entendimento e, mais do que tudo, para a evolução da nossa administração, da nossa profissão dentro do país. Agradeço a todos, muito obrigado, e passo a palavra ao Carlos Roberto para que possa proferir as palavras finais. Bom, agradecendo a palestra do professor Rafael, eu queria só focar alguns pontos. Primeiro ponto, quando eu fiz a abertura, eu falei nas áreas tradicionais de administração. Não vejam isso como um preconceito, nada contra. Só que eu penso sempre que o administrador ele tem que ampliar o espaço dele, né? Então, se ele fica só naquelas áreas tradicionais, ele vai permitir um vácuo de poder, e esse vácuo de poder ele vai ser ocupado por outras profissões. Então, eu acho que a gestão de projetos é uma área que nós precisamos ocupar melhor. Nós estamos deixando esse vácuo aí na área de gestão. Eu queria focar alguns pontos importantes, porque quando o aluno vai fazer o curso de administração, muitas vezes ele vai fazer o curso até sem saber nem o que é. Por que ele escolheu a administração? Né? Porque está na moda, porque temos que levar em conta o seguinte, é o maior curso do Brasil em número de alunos. Ele ultrapassou o curso de Direito. Então, as pessoas não têm, às vezes, essa ideia. Mas que tipo de administrador nós queremos colocar no mercado, né? Eu achei importantíssimo, quando o professor Rafael colocou, a visão sistêmica do processo, que o administrador fica sempre, eu vou ter uma formação generalista, eu queria sair daqui sabendo fazer alguma coisa,
veja bem, não vamos confundir o ferramental só, né? E o IPMA, ou a IPMA, ele coloca a integração entre o negócio, as pessoas, né, e as ferramentas. Isso voltado para quê? Para tomar a decisão. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar os meios para chegar ao fim, né, da melhor forma possível. Né? Claro que isso interessa, mas essa ideia da integração é fundamental. Por isso é que o administrador tem que entender o seguinte: no fundo, quando ele vai evoluindo, né, o maior papel dele dentro da organização vai ser a tomada de decisão. Não tem como. Vai chegar um momento em que ele vai ter as variáveis, vai ter que tomar decisão. Com base em quê que ele vai fazer essa tomada de decisão? Né? Isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas exatamente fogem da tomada de decisão, deixam de decidir porque não sabem decidir. Né? Então, delegam o processo decisório quando é uma coisa que, se está inerente à nossa função, é importante que a gente tome as decisões corretas no momento correto. Uma outra coisa que eu achei importante o tempo todo foi, reparem só como o professor falou em competências, e aí me lembra muito o grande mestre Edgar Morin, né, que o tempo todo ele entra nesse assunto da habilidade, competência e atitude. Né? Eu acho da maior importância quando você linka a gestão de projetos, né, com os clássicos da administração, para que não tenha uma ideia que seja só uma coisa ferramental. Não é. Queria aproveitar, pedir aos professores, essa disciplina eu sei que existem várias instituições de ensino. Senhores professores, por que não aproveitar essa palestra que vai estar à disposição dos senhores e não fazer uma discussão sobre isso em sala de aula? Né? Quando, às vezes, nós ficamos só batendo no ferramental. Né? Eu acho que seria excelente. E vou mais além, senhores coordenadores de curso de administração, usem isso como uma atividade acadêmica complementar. Né? Vamos parar de fazer com que aquelas 300 horas, às vezes, de atividade acadêmica complementar, às vezes, são tão mal usadas, né, quando nós poderíamos fazer isso. Né, assistir essa palestra e fazer uma síntese valeria X horas de atividade acadêmica complementar. É uma coisa muito mais útil. Né? É isso que eu gostaria que todos os professores e os coordenadores usem um pouco o conselho, tem que usar mais o conselho. Né? Essa Universidade Corporativa do Administrador é fundamental que todos tenham. Nós temos vários cursos que são ministrados aqui gratuitamente. Né? Então, cursos online, cursos à distância, que dá para fazer, qualquer aluno pode fazer em casa, né, no horário mais livre. Então, eu gostaria que todos os professores e coordenadores usassem mais tudo aquilo que o Conselho Regional de Administração disponibiliza para os administradores e para os alunos do curso de administração. Eu queria agradecer, em nome do presidente Wagner Siqueira, e, em meu nome, professor Carlos Roberto Araújo, diretor da Associação Nacional dos Cursos de Graduação Angrade, e, por 8 anos, com muita honra, vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Agradecer ao professor Rafael a brilhante palestra e dizer que, colegas, a Casa do Administrador está à disposição de vocês. Venham e façam mais parte do nosso projeto, porque a grande verdade é o seguinte: nós só vamos ser cada vez maior se nós estivermos engajados na defesa da nossa profissão e do espaço que nós temos obrigação de ocupar na sociedade. Muito obrigado a todos, uma boa noite.